Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ramon, eu sou professor da área de informática do Instituto Federal de São Paulo, campus Boituva, e vou apresentar para vocês o artigo Estudo de casos sobre identificação de robôs por softwares de análise de logs de servidores web. Esse artigo ele foi publicado no 12º Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de São Paulo. Esse trabalho é um dos resultados de um projeto de iniciação científica voluntária, no qual tratamos sobre como identificar robôs por meio da análise de registros que servidores de páginas web fazem quando acessamos os conteúdos de um site. Esses registros são chamados de logs, e todas as requisições realizadas durante o acesso a um site, a recursos como imagens, vídeos e documentos, são registradas. Então, esses arquivos crescem rapidamente e eles contêm muitas informações úteis para, por exemplo, analisar o fluxo de navegação que um cliente realiza em uma loja de comércio eletrônico. As requisições realizadas por robôs também são registradas, pois o servidor web não sabe diferenciar um usuário humano de um robô. Um robô é um software desenvolvido para navegar de maneira autônoma pela internet, indexando sites, conteúdos, procurando vulnerabilidades ou promovendo ataques de negação de serviço. Esses robôs começaram a ser utilizados em 1993 e recebem diferentes nomes, como bots, crawlers ou spiders. Com a crescente quantidade de dados disponibilizados na internet, tanto os buscadores como o Google e o Bing, quanto empresas que desenvolvem sites de comparação de preços e bibliotecas digitais, utilizam desses robôs para alimentar suas bases de dados. Como os administradores de servidores e de sites precisam acompanhar métricas de acesso, como quantidade de acesso, quantidade de bytes transferidos, recursos mais requisitados, navegadores mais utilizados, é importante que eles façam uso de softwares de análise de arquivos de log, que inclusive indiquem acesso de robôs. Alguns desses softwares são pagos e outros são gratuitos de código aberto. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar como os softwares de código aberto fazem análise dos logs para identificar acessos de robôs. Para alcançar esse objetivo, o trabalho foi realizado em 3 etapas. Na primeira, foi realizada uma pesquisa na internet para encontrar softwares disponíveis. Na segunda, fez a seleção de ferramentas de acordo com alguns critérios, como a licença do software, que deveria ser de código aberto, e a ferramenta deveria ter recebido atualizações recentemente. Na última etapa, instalou-se as ferramentas, forneceu-se um arquivo de logs como entradas para elas, e analisou-se os relatórios gerados e o código-fonte de cada um. Como resultados, obteve-se 10 ferramentas, das quais apenas 3 atenderam a todos os critérios de seleção, que foram o Analog CE, a AWStats e o GoAccess. Após analisar os relatórios e os códigos-fonte, percebeu-se que as 3 ferramentas utilizam as informações contidas no campo User Agent. Esse campo normalmente traz informações sobre o navegador. No entanto, alguns robôs utilizam esse campo para se identificar. As 3 ferramentas aplicam expressões regulares no campo User Agent, buscando nomes de robôs conhecidos. As expressões regulares do Analog ficam em um arquivo de configuração. As do GoAccess ficam direto no código-fonte. E o AWStats possui uma base de dados com diversas expressões regulares. Apesar do uso incomum do campo User Agent e de expressões regulares, essas ferramentas apresentam os dados de robôs de maneira diferente em seus relatórios. Por exemplo, o Analog agrupa todas as requisições em um único item chamado Robôs Conhecidos, que fica dentro da seção Relatório de Sistemas Operacionais. Por outro lado, o AWStats tem um relatório dedicado aos robôs, no qual ele lista, por exemplo, nome, quantidade de requisições e quantidade de bytes transferidos. E o GoAccess coloca os robôs na seção de navegadores. Após as análises, concluímos que essas ferramentas podem falhar na identificação de robôs, pois na configuração padrão do servidor web Apache, o campo User Agent não é registrado no arquivo de logs. Além disso, mesmo utilizando a mesma estratégia de detecção, as quantidades de robôs identificados foram diferentes. Portanto, os mecanismos de detecção de robôs precisam ser aprimorados. Como trabalhos futuros, sugere-se experimentar outras formas de detecção de robôs, como heurísticas
e aplicação de algoritmos de mineração de dados. Por fim, gostaria de agradecer ao Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e ou Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo e à comissão organizadora do CONICT.